Compartilha é o podcast da Compassiva, que aborda temáticas relacionadas ao universo do terceiro setor. Com o objetivo de expor o trabalho de organizações sociais para o desenvolvimento de uma sociedade justa, vamos refletir sobre os caminhos possíveis de atuação a partir das necessidades sociais, com exemplos práticos do que já tem sido realizado. Eu sou a Carol Seles e vou conduzir o bate-papo de hoje. Neste episódio, vamos falar sobre a atuação da Compassiva antes mesmo da organização possuir um CNPJ, quando iniciou suas atividades nas ruas do centro de São Paulo, trabalhando com crianças e adolescentes em situação de rua. Nosso convidado de hoje é o Caetano Pinilha. Oi, Caetano, fala um pouquinho sobre quem é você e como foi seu início na Compassiva. Bom, então eu sou o Caetano, eu faço parte da Compassiva, até mesmo antes da Compassiva ter um CNPJ, eu me dedicava ao trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua. E foi um trabalho que eu desenvolvi por bastante tempo, junto com uma equipe, e o trabalho consistia na abordagem das crianças e adolescentes em situação de rua, da região central, distrito da Sé, oferecendo atividades, que é aquele esquema da redução de danos. Então, a ideia básica é, enquanto a criança e o adolescente ele está participando da atividade, jogando dama, pulando corda, jogando bola, desenhando, está reduzindo o dano da rua. Então, é um tempo onde ele não está fumando crack, nem maconha, nem cola, nem thinner. É um tempo onde ele está recebendo o cuidado de um adulto, a atenção de um adulto, é um tempo de educação. É um tempo onde ele está fazendo uma atividade que ele não tem acesso na rua, ele está podendo voltar a ser criança por um período ali. Então, acho que esse era um dos objetivos, a redução do dano. Então, é bem forte isso. Às vezes, você não pode impedir que o cara use a heroína, mas você pode providenciar uma seringa para ele, esterilizada, limpa, para ele não pegar uma doença. Então, era mais ou menos isso que a gente fazia nas ruas. Mas o trabalho das ruas, ele se desdobrava no acompanhamento das famílias e se desdobrava no acompanhamento dos adolescentes na Fundação Casa. Então a gente fazia esse movimento na medida do possível, quando ficava sabendo que um adolescente estava em alguma unidade da Fundação Casa, a gente ia caçando aonde que ele está e entrava em contato com a unidade para começar um trabalho lá dentro da fundação, e era um trabalho de visita, visitas quinzenais. Também acompanhávamos as famílias, e esse acompanhamento familiar, quando acontecia, era algo muito interessante, era muito legal, porque você já olhava o histórico, o pano de fundo, o que está por trás da situação de rua. Então, é sempre uma família em situação de escassez e desestruturada, desorganizada, uma família cheia de violência, uma família cheia de vícios, e a gente tentava fortalecer essa família, com as visitas, com os aconselhamentos, com o acompanhamento, com o encaminhamento. A gente começou a interagir nesse processo todo, cada vez mais com os órgãos públicos, com outros projetos, outras ONGs, nessa questão da assistência social, A gente começou a interagir bastante com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar, e até nos bairros, Vou dar um exemplo dessa interação. Encontramos um menino da cidade de Praia Grande, nas ruas do centro, conseguimos um contato com o Conselho Tutelar da Praia Grande, depois com o CRAS ou o CREAS da Praia Grande, conseguimos o contato da família lá na Praia Grande, daí a gente começou a fazer visitas periódicas lá para essa família, e daí esse menino foi encaminhado para uma casa de passagem aqui em São Paulo. Nós fizemos a ponte entre a casa de passagem aqui de São Paulo e o Conselho Tutelar lá da Praia Grande e Assistência Social da Praia Grande para fazer esse translado. Então, quem transportou o menino lá para Praia Grande foi a gente, Então, a gente tinha essa interação. E daí a gente começou a acompanhar a família. Poxa, nós compramos carrinho de cachorro-quente para a família, ou fomos levar lá o carrinho, começamos a tentar orientar essa família na estrutura deles. Inevitavelmente, a gente começou a interagir com a Fundação Casa lá da Praia Grande, porque o menino
depois que estava lá na Praia Grande, foi parar na Fundação Casa. Então, a gente foi sentindo a necessidade de estar legalizado, de ter um CNPJ. A gente precisa, sim, do reconhecimento dos órgãos públicos, né? E acho que isso foi algo que foi formando esse estopim, né? Vamos nos profissionalizar. E daí, quando o André chegou do Egito, daí ele conseguiu fazer, finalizar todo esse processo, né? E colocar a coisa para funcionar mesmo de uma forma bem profissional, né? Então, isso é um mérito dele, eu acredito. E hoje, o que você faz na Compassiva, Caetano? Como tem sido a sua atuação? Como tem sido a sua contribuição na instituição? Hoje eu estou trabalhando no Dojo, que é um projeto de jiu-jitsu. O André, que começou, né, que indicou o mestre na época lá para dar aula. Mas o Dojo conseguiu se organizar, acho que 2018, acho que foi isso, 2018. Conseguiu, né, comprar tatame, kimono. A gente fez uma divulgação forte nas escolas. E hoje eu trabalho com o Dojo. Estou fazendo as aulas de jiu-jitsu também com os adolescentes aqui do bairro. Poxa, passou mais de 60, 70 adolescentes pelo Dojo nesses 2 anos, 2018 e 2019. E a gente tem um grupo hoje, talvez chega perto de 10, talvez não chegue nem a 10 adolescentes, mas agora deu toda essa parada maluca, né? E a proposta do Dojo é uma mentoria, né? Um acompanhamento, a formação do caráter do adolescente, né? Então é isso, todas as terças e quintas estou envolvido com o Dojo. No começo do Dojo conseguiu fazer bastante visitas na casa das famílias. O adolescente mais problemático, ele tem muita dificuldade de permanecer no Dojo. Ele não consegue permanecer no Dojo, né? Ele é um adolescente com a vida um pouco mais organizada, né? Mas tem alguns que têm dificuldades bem pontuais, né? E hoje é isso que eu faço na Compassiva. E eu tenho relacionamento com as famílias do bairro, né? Então tem algumas famílias que eu acabo acompanhando que não estão necessariamente em nenhum projeto da Compassiva. Então hoje é mais ou menos isso que eu faço. E ainda tem esses relacionamentos que sobraram da rua, né? Eu acredito que seria muito legal se a Compassiva tivesse pernas e braços, condições de ter uma presença mais ativa no bairro, de ir nas casas, né? Tá lá tomando um café na casa de fulano, essas visitas, esse acompanhamento. Eu acredito bastante nele. E é algo que veio das ruas também, né? A gente percebeu lá nas ruas, falou, não, quando você entra dentro da casa, que o véu é tirado e você vê a situação, né? Então, eu acredito bastante nesse tipo de acompanhamento. Eu gostaria de ter possibilidades de ter uma equipe dessa visita, né? Porque hoje ela fica bem limitada, porque eu estou nessa questão de visita, estou sozinho, né? Na questão da execução do Dojo, não, porque tem o Adilson, que é o mestre, tem o Raul, o próprio André participa, né? Então, na questão da execução das aulas do Dojo, acho que é mais tranquilo, né? Como a pandemia, Caetano, o Covid-19, afetou o projeto, né, o projeto Dojo, e como tem sido o seu contato com os adolescentes, ou se você tem conseguido manter esse contato com os adolescentes, né? Então, a gente parou com as aulas, né, evidente, e o que a gente está conseguindo acompanhar dos adolescentes é um número bem reduzido. Então, a gente tem, sei lá, Flávio, Jonathan, Gabi, Jefferson, Gil, sei lá, 6, 7 adolescentes. E a gente está conseguindo acompanhar com as cestas básicas, né? Antes, quando a gente oferecia a cesta básica no Dojo, eles aceitavam, mas você não via que era uma coisa tão fundamental. Agora, algumas famílias que não pediam antes, elas têm pedido a cesta básica, né? Então, acho que a gente está conseguindo acompanhar através dos kits de higiene e das cestas, e interagindo bem pouco no grupo do WhatsApp, né? Mas quando, sei lá, alguém comenta alguma coisa, né? Tem alguma interação. Mas a questão de visitas não está acontecendo, das aulas também não. Nessa questão deu uma parada forte, né? Eu acho que o que a gente está conseguindo no momento é esse acompanhamento com as cestas.
E como o Caetano consegue administrar tantas histórias complexas e difíceis na sua própria vida, né? E como você não endurece, ou como você tem conseguido não endurecer o seu coração e continuar tendo essa esperança e não só tendo, mas promovendo, buscando e ainda compartilhando dessa esperança. Eu acho que, para mim, eu sou talvez uma pessoa prática, né? Então, se você falar assim para mim, Caê, a gente precisa fazer tal coisa, eu vou pensar em como isso pode ser executado da forma mais prática e simples possível, sem embaraços. Então, eu acho que todo o meu tempo trabalhando nas ruas, na Cracolândia, nos prostíbulos, trabalhando aqui no bairro, eu acho que eu gosto de pensar da forma prática. O que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, como que eu posso responder a isso. Então, por exemplo, tem uma família que é daqui da região e que não participa, manifestou interesse de participar do Guri, mas não teve organização suficiente para inscrever as crianças no Guri, porque é uma mãe que o marido está preso e ela está tentando cuidar dos filhos, que tem bastante filho. Poxa, essa mulher, a gente tem auxiliado ela com cesta básica, mesmo antes da pandemia, e às vezes eu ajudo ela com feira, às vezes ajudo ela até com dinheiro, porque não tenho dinheiro para comprar pão, ou porque precisava tirar uma cópia de um documento, mas não tinha dinheiro para tirar a cópia, ou porque precisava imprimir um papel para visitar o marido na penitenciária e não tem onde imprimir, daí eu vou imprimir para ela. A Angélica fez o acompanhamento do pré-natal da filha dela, né, da filha dessa mulher, que também está com o pai da criança preso. Então imagina só, é o pai preso e o namorado preso, né? E para mim, eu nunca gostei da questão de ficar dando cesta básica, tipo um assistencialismo, cria uma dependência doentia. Eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas e o relacionamento vem antes das coisas que a gente pode oferecer, né? Daí tá baseado não no que eu posso oferecer, mas tá baseado num relacionamento. E assim, com essa mulher, né, eu não consigo aprofundar muito um relacionamento com ela, até por ela ser mulher, tudo, né? Eu sozinho, não tem como. Mas eu acho que eu me tornei para ela meio que tipo um padrinho, que ela pode recorrer e eu tenho tentado ajudar sem criar uma dependência. Então tem vezes que eu falo que não dá, quando não dá, né? Para não criar esse negócio de que eu fico dando as coisas, né? Não pode ser assim. Então eu acho que é isso, eu acho que eu gosto de olhar para as situações e pensar o que pode ser feito. Eu acho que a gente não pode se desesperar diante das situações, não pode achar que é tudo responsabilidade nossa. Isso é ruim quando você fala, isso aqui é responsabilidade minha, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, tão impotente. Acho que não é o caminho, né? Uma coisa que eu vi, só um parêntese, na rua, você lida com dificuldades muito punks. E a sua tendência é, às vezes, ficar amargurado. Teve um rapaz que um dia estava num casamento, festa chique de casamento, galera com dinheiro, e ele falou, eu estou trabalhando com pessoas carentes, e as histórias que eu ouço, que eu vejo, roubam o meu sorriso de estar aqui nessa festa, roubam a minha alegria de estar nessa festa, porque eu falo, como pode uma festa tão bonita dessa, e essas realidades tão duras, isso rouba a minha alegria. Eu acho que esse cara está lidando de forma errada com a situação. Ele deveria se compadecer, se movimentar, mas a festa de casamento da pessoa também é legítima, e ele deveria se alegrar com ela. Então, eu procuro hoje deixar que nenhuma situação roube a minha alegria. O momento de lazer, o momento de descanso. Eu acho que, de alguma forma, eu consegui fazer esse movimento na minha cabeça, no meu emocional. Eu vou me movimentar com compaixão, mas eu não vou ficar naquela angústia, naquele desespero, né, sabe? Acho que, não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Obrigada, Caetano, pela conversa, pelo tempo e por compartilhar um pouco sobre a sua atuação na Compassiva por meio das atividades e das ações, mas sobretudo por meio dos relacionamentos que você tem desenvolvido e cultivado, né, ao longo desses anos.
E com toda certeza, relacionamentos, vínculos, eles são fundamentais para o desenvolvimento não só de crianças e adolescentes, mas também para qualquer pessoa e em qualquer situação ou fase da vida, né? Todo ser humano é um ser relacional. Então, por isso desejamos que a atuação da compassiva na vida de diversas pessoas permaneça por meio dessas amizades e que elas sejam duradouras.